Ok, gente. Então, vamos comentar as aulas, né? De ontem, como é que foi? Você já falou a tua experiência, mas de ontem para hoje, descobriu mais alguma coisa? Como é que foi? Não. Não. Bom, ontem, as 3 aulas, eu acho que eu consegui anotar, deixa eu ver, eu anotei coisas em cada aula, né? Tá. Aqui já foi. Uma coisa que eu estou vendo bastante hábito de vocês com alguns momentos em que para, alguns momentos que volta, que é o vício de falar nós, o nosso braço, a nossa cabeça, nosso quadril, nosso dedão, entendeu? Gente, cada um tem a sua própria cabeça, seu próprio braço, né? A gente não precisa ganhar uma marcação tão grande nesse plural aí. Entendeu? Vocês perceberam isso nas aulas? O nosso pescoço, dá para esticar nossas pernas, aí vamos para a nossa coluna, depois vamos fazer a nossa respiração, a nossa meditação, o nosso shavasana e ter o nosso resultado. Nosso resultado. Então, isso aí dá para... A instrução na segunda pessoa é mais direta. É direta. A pessoa sente que você está falando com ela. E até porque você não se inclui, porque você não vai fazer. Não sei como fazer. Então isso é uma coisa geral, né? Muito geral. E aí, por exemplo, alguns detalhes gerais, assim que apareceram nas aulas, né? Um que serve para todo mundo. Quando se fala assim, respira profundo, mas você não respirou profundo, você a possibilidade que as pessoas tenham respirado profundo é muito pequena. Tipo assim, acho que foi na tua que eu anotei algo assim. Falou, marcar o tempo da respiração. Quando você vai fazer, tipo, vamos respirar profundo e começar um mantra, pessoal. Você já começa, então você não respirou profundo. Ou o tempo foi curto, não daria tempo de respirar profundo. Então, qual a saída? Simples. Você fala, respira profundo e você respira e você marca o tempo. Então, por exemplo assim, então inspira profundo, exala, você comanda a entrada e a saída do ar. E aí todos respirarão naquele tempo, sabe? Tipo, inspira profundo, se conta até 5, 6, comanda a exalação. Exala, inspira profundo, exala, para todos entrarem no mesmo nível. Às vezes acontece comigo, assim, não tem acontecido hoje, assim, mas a pessoa comanda, inspira profundo, não comanda a exalação, eu fico segurando. Daí eu fico, acho que eu vou soltar. Isso pode acontecer também. Então assim, comandar as duas, que daí você dá o tempo. Então você passa a criar uma uniformidade aí, temporal, digamos assim, e respiratória em todo mundo. E daí na terceira, se for o caso, fala então, inspira para o mantra,
E aí vai o mantra. Sempre, no início é sempre começar na terceira. Todo mundo está, até como parte da própria sintonização inicial. Né? Assim, quando foram falar dos chakras, então, vamos entender que nós temos 3 instâncias que são, são 3 instâncias que são, digamos assim, dimensões diferentes de algo que em certa medida, não o mesmo, mas que tem uma função semelhante e que são associados. São três dimensões, digamos assim. 2 físicas e uma energética. Quais seriam? Pensa aí. São estruturas orgânicas que se relacionam com estruturas energéticas. Mas não são idênticos, não são sinônimos. Quebra-cabeças. É assim, glândulas, plexos e chakras. Glândula é uma estrutura que produz, produz força mobilizadora de processos. Essa expressão, uma força propulsora que aciona, que move, em grego, hormônio. Então, hormônio. Hormônio é força propulsora. É algo que começa, algo que dinamiza, algo que faz acontecer. Isso é produzido pelas glândulas endócrinas. Produz, joga na corrente sanguínea e vai desencadeando o processo. Glândulas, plexos, conjunto de gânglios que é um conjunto de nervos. Então, é sistema nervoso. O sistema nervoso, sistema glandular e sistema energético são 3 sistemas interconectados que trabalham de uma maneira muito, digamos assim, como disse já, interconectada, e que quando você, por exemplo, os asanas estão muito estruturados de um modo que esses 3 sistemas são movidos, são estimulados, são colocados para funcionar de um jeito mais harmônico. Se tivesse excesso, poderia ter um efeito positivo também. Então, os asanas trabalham nas glândulas, trabalham nos plexos nervosos, tipo um asana que trabalha na glândula timo, ou nas gônadas, zonas suprarrenais, e tireoide, tem vários asanas. Cada glândula tem alguns asanas. Então nós temos aí glândulas, plexos nervosos e chakras. Eles são estruturas interconectadas, mas não são sinônimos. Então assim, você não pode chamar um chakra de plexo. Um chakra é um chakra, um plexo é um plexo, uma glândula é uma glândula. Tá? Então se você cuida assim desse ponto. Se você está falando um chakra, usa a expressão chakra. Se você fala do plexo, usa a expressão plexo. Pode ser que o asana trabalhe no plexo, no chakra e na glândula. É comum que ocorra isso. Você pode até falar desse fato. Os asanas trabalham nas 3 dimensões. Mas se você está se referindo ao chakra, então coloque chakra como chakra. Tá. Quando você vai começar, assim, falando no geral das aulas, coisas que aconteceram nas aulas, mais umas do que outras, em circunstâncias diferentes. Assim, é mais interessante a gente descrever o processo do que dar um nome e deixar o processo
como se a pessoa já soubesse. Ou explica, dá o nome e já diz como faz. Ou diz como faz e dá o nome. Mas você evita muito se basear só no nome. Você fala o nome do asana, você diz como é que chega no asana. Qual o caminho para chegar no asana. De onde você está, como é que chega lá. Se é no pranayama, mesma coisa. Como é que é o pranayama? Ou você vai começar uma sessão de pranayamas. Você não precisa dizer antes. Eu anotei algumas coisas, eu não lembro de quem foi. Você não precisa dizer quais pranayamas serão feitos. Entendeu? Tipo assim, nós vamos fazer 2 pranayamas. Alguém falou mais. Vamos fazer o pranayama tal e o pranayama tal. Isso foi você, eu acho. Eu não preciso dizer. Não precisa adiantar a conversa, entendeu? Já vai dizendo, senta e anuda, né? Básica, então inala e exala vigorosamente, voluntariamente. Ou Nadi Shodhana. E já diz como é. Entendeu? Porque não é uma questão formal. No caso, na tua aula, como você estava lendo, né? Em alguns momentos, ficou uma formalidade que eu sei que vai desaparecer naturalmente em você. Mas a tua preocupação com a formalidade era meio que a preocupação com o conteúdo, né? Tipo, querer falar tudo que é para falar, né? Como você até comentou ontem um pouco. Porque isso é bom. O lado bom disso é que você você valoriza o conteúdo do que você quer trazer. E você não quer deixar, não quer esquecer. Então você anota para que você toque em todos os pontos que você, digamos, previamente considerou importantes. Como se fosse uma aula mesmo. Uma aula de algum tema, né, teórico, assim. Fazer as anotações, vai falar aquilo. A aula de yoga não é só prática, né? As duas coisas de novo. Você passa conhecimentos e instruções de prática. Então, mas por outro lado, eu sei que naturalmente você vai dispensar o script. Né? Naturalmente você vai incorporando e vai sabendo o que dizer já, incorporando o modo de falar, né? Incorporando o espírito yógico. Você vai naturalmente sendo yoga. Vou dizer para você, quando você fala, e todas as vezes que você falou, vindo de uma coisa que não veio de você estar lendo, mas veio de você estar dizendo, já tem outro som, não tem? Chega diferente para quem escuta também. Veja, quando você fala, qualquer pessoa, quando você fala lendo, né, aquilo que você está falando pode ser verdadeiro. Você teve um vigor e anotou e tal. Mas quando você fala, aquilo não está vindo com a tua projeção áurica, a tua vibração. Aquilo tem um certo formal que poderia subjetivamente para as pessoas parecer que aquilo é algo que você acha que deve ser dito, mas não necessariamente é o que você sente ou pensa ou acredita, mas é algo que é o certo a dizer. Concorda? Entendeu? Então, assim, quando se fala, vocês percebem a diferença quando você fala vindo de dentro, espontaneamente, quando você fala lento, não fica diferente o tom? Fica diferente. Por quê? Fica diferente, mas qual o prejuízo? Não é um prejuízo objetivo, é mais energético. Para você mesmo que está lendo, não está tão natural. E para você que está escutando, a pessoa está dizendo aquilo, pode fazer sentido logicamente, que não está vindo com a emoção da coisa que vem ali na hora. Então eu vejo que é interessante você anotar coisas, se você quer chamar a atenção daquilo, você dá uma olhada ali, só para você lembrar. E daí a hora que você vai dizer, você fazer isso para você. Entendeu? Tipo assim, você olhou, tá, isso é importante dizer. Você reconecta com aquele saber que você sabe, você anotou, você sabe. E daí a hora que você vai falar que ele está vindo espontaneamente lá de dentro. Isso é bom.
Uma observação também que eu diria, mais como sugestão, não como erro, né? Mas como uma indicação, talvez, é que, tipo, quando você vai fazer básico, é melhor você fazer 3 ciclos. De um ciclo só, fazer 3 ciclos. Faz um ciclo, faz os bandas, sabe? Faz outro ciclo, dá um tempinho de assimilação, né? Daí depois, vamos fazer um básica, um ciclo completo bom de básica. Seria o quê? Usar os bandas também. Então tá, vai. E daí inspira, mantém o pulmão cheio, faz uma banda, de andar a banda. Daí exala, faz os 3 bandas. Isso é um uso bem, porque assim, vejam só, gente, vamos captar isso aqui. No Hatha Yoga, mesmo no Sadha Hatha Yoga, há um tempo maior de aula para o asana do que para o pranayama. Não que tenha que ser, mas o comum deve sendo. Concordam? Então isso significa o quê? Significa que o trabalho de mobilização prânica ele é menor, porque você tem menos tempo para um trabalho exclusivamente aí com respiração profunda, com respiração rápida. Tu faz respiração profunda durante os asanas, que já é ótimo. É importante fazer. Se a gente não fizesse respiração profunda durante o asana, gente, o efeito prânico do trabalho seria muito abaixo do que pode. Porque você só ficaria fazendo posturas, entendeu? Sem ter respiração profunda, sem ter uma presença interna humana. Seria uma ginástica baseada no yoga. Ok, então a gente faz respiração profunda, faz um mantra, já é legal. Um avanço aí. Mas na hora que você vai fazer pranayama, limpar as nadis, né? Sua lua, bástrica, bandas, aí a gente precisa usar bem, assim, extrair o máximo desse momento da aula, certo? Extrair o máximo desse momento da aula. E como a gente extrai o máximo do pranayama? Fazendo os bandas no final, né? E no caso dessa respiração alternando das narinas, fazer uns 2, 3 minutos, 3 minutos, aí, acho que foi bem, todo mundo. No básica, você fazer 3 ciclos. Se você quiser ter uma medida objetiva, faz 3 ciclos de 1 minuto cada um. Se quiser, pode até ser mais, mas no mínimo 1 minuto de básica. Pode ser 2, pode ser 108 respirações, tipo. Vai contando na exalação. 108. Pode ser. 108, 1 minuto, 1 minuto e meio. Pode variar o tempo. Mas é legal você ter um tempo, não ficar um tempo subjetivo, sabe? De pensar, acho que já está bom. Porque isso não vai te ajudar. Você vai perder a noção da medida. Se ficar numa medida psicológica, ela engana. Então, ok. O número de vezes ou o tempo. Daí você faz. Nós temos uma opção aí, gente. Tenta lá. Inspira, mantém. Mula Bandha, Jalandhara Bandha. E exala. Você pode ter essa opção aqui que ajuda mais. Para o começo. Exala. Não faz os bandas com o pulmão vazio logo de cara. Inspira profundo. E exala tudo. E aí faz os 3 bandas. Entende por quê? Porque normalmente, depois que a pessoa faz o básica, fez uma retenção de pulmão cheio, com os bandas, se você der uma boa permanência no kumbhaka, né? Pulmão cheio, exalou,
A tendência é que a pessoa não tenha uma boa condição de manter-se no pulmão vazio por muito tempo. Vai ficar alguns poucos segundos só. Daí perde. Então, se você fizer, né, inspira uma banda de andar banda, aí exala. Normalmente você poderia exalar e fazer os bandas já. Mas para facilitar, você exala e inspira profundo. E exala tudo e daí faz os 3 bandas. E aí você faz um Kumbhaka de pulmão vazio. Com os 3 bandas. 3 ciclos assim. Você tem um bom tempo. Você tem um bom trabalho prana. Que vai facilitar a meditação, se você fizer todos os asanas. Depois do Shavasana. Lembra que Shavasana é um asana. Então hoje, no caso da Vitória, você fez Shavasana, depois do Pranayama. Não, você faz o Shavasana depois do Asana. Faz o Pranayama depois do Shavasana. Entendeu? Na estrutura da aula ali, você fez o Pranayama depois do Asana. Mas não, o Pranayama, se você vai usar o Pranayama depois, é o Pranayama depois do Shavasana. Que depois do Shavasana, Pranayama e meditação. Porque entendo que Shava Asana é asana. Sei o que é esse líquido negro aí? Café? Quer café? Mas eu acho que junto. Ele tá morninho. Não, ele não tá frio também, tá morninho. Já não vai me dar dor de estômago. Vocês entendem como é que é? Então assim, faz o asana. Faz o asana. O último asana é o Shavasana. Depois, se for o caso, Pranayama e meditação. No Pranayama, porque vocês entenderam a lógica, você fez o asana, você desbloqueou os canais, fez os asanas com a respiração e tal. Você abriu muita coisa aí. Fez o Shavasana, você absorveu o efeito especialmente orgânico, né, para mobilização sanguínea, todo o processo que ocorre ali nos efeitos dos asanas, né? Ok. E daí no Shavasana você absorve tudo. Maravilha. Aí você senta. Então você já abriu, deixou o corpo em condições, corpo físico e já, corpo sutil ali nos meridianos, as nadis já estão mais abertas. Aí você fez o Shavasana. Aí agora você criou a base. Veja, você criou a base para voar, para ir para o céu. Você deixou o corpo físico e prânico, o físico em boas condições, o prânico já previamente preparado, preparado. Por que prévio só? Porque o pranayama durante o asana ele vai desbloqueando, ajuda a desbloquear os canais pela manutenção da postura. Então já dá um efeito prânico muito tênue, não é grande coisa, mas é importante. Há uma abertura. Fez o Shavasana, absorveu. Né? Aí agora o quê? Agora que você vai pegar, agora que o bicho vai pegar, entendeu? Agora que o negócio vai acontecer mesmo. Agora é que o raio tá tem chance de se encontrar. Porque antes o raio tá ficava meio vagando por ali, por lá. Então arrumamos de novo hoje. Da poeta. Então assim, o que você faz? Bástrica, ou limpeza das nadis pelo menos, que é bom fazer antes do bástrica, fez isso aqui. Faz o bástrica, faz os bandas, 3 ciclos de bástrica com os bandas, e aí vai para o mantra, ou vai para a meditação, sem mantra, o que for, vai para a meditação. Depois a meditação fica um pouco no silêncio. Você tem, eu não sei se enviei para vocês, mas tem alguma
Nós falamos várias vezes. Um ponto que dá para vocês levarem em conta seria o seguinte: depois da meditação, claro, não estou dizendo que pranayama é só limpeza das nadis e o básico, mas são muito importantes, são praticamente indispensáveis. Mas você pode usar outras pranayamas também. Bom, vai para a meditação, aí você usa um mantra, ou o que for, a técnica que você decidir usar, e depois deixa um tempo de silêncio. Nesse silêncio, você pode sugerir uma orientação para a atenção. Né? Uma orientação para a atenção. Uma orientação interna para a atenção. Para onde orientar a atenção? Não estou dizendo que você prestar atenção no terceiro olho. Ok, isso está tudo bem. Porque isso ajuda. Isso pode dar um leve estímulo que pode criar uma... Eu vou dizer para vocês. Olhar para dentro, orientar a atenção internamente é o quê? É orientar a atenção para um ponto de onde parte a observação. Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? Todo o tempo tem a observação acontecendo, não tem? Tem sempre alguém observando. Tem uma câmera ligada aí todo o tempo. De onde parte? Onde que está essa câmera? Cadê? De onde parte a observação? Então, orienta a atenção em direção, internamente, orienta a atenção para enxergar, para captar a presença que observa. Presença que é o observador, quem observa. De onde parte a observação? Vamos dizer, não vamos categorizar, vamos identificar, porque a nossa tendência é identificar. Não vamos identificar, mas a observação acontece. Há uma observação. Há um espaço de onde a observação parte. De onde ela parte? Orienta a atenção em direção à nascente. A nascente da observação. Vai para lá. Orienta a atenção para lá. Tu vê que isso, muita coisa pode acontecer. Isso é essencial. Orientar a atenção em direção ao ponto de onde a observação parte. Poderia dizer assim, observa o observador. Ou se dê conta da presença que observa. Aí tem 500 maneiras de falar isso. Todos os textos indianos e muitos yogis falam isso. E alguns sadhanas são exclusivamente isso. Perceber o tempo inteiro que tem uma presença. Ser essa presença. Se dá conta que é essa presença. Vocês lembram nós chegamos a falar de todos aqueles mestres? Tem o Nisargadatta Maharaj, conhece? Quem fez o Nisargadatta? Alguém não está aqui hoje. Foi algum de vocês. Nisargadatta. Então isso foi a... Não sei. O Nisargadatta é uma história dele bonita. Até outro dia me apareceu no... Aliás, vou dizer para vocês que tem algumas coisas bizarras. Você fala um negócio, os caras colocam no teu YouTube já. Tem alguém escutando ali o tempo todo. Eu sugiro, se vocês quiserem ver um filme tanto drástico, que até é uma série curta, turca, mas interessante, da Netflix, chama Kubra. Com K. Kubra. Com K. Kubra. Até o quarto, quinto episódio foi interessante, depois o cara decidiu desconstruir tudo. Decidiu, igual os tibetanos, faz uma mandala superguia e depois... Né, para mostrar que tudo é passageiro. Mas
Não, tudo bem. Ele soube contar a história. Vamos dar um mérito para o roteirista. Ele soube contar a história. Ele criou uma situação que parecia uma coisa e depois já era outra, totalmente diferente. Essa outra diferente eu acho que pegou um pouco pesado, no final não vou dizer porquê. Mas no começo é interessante, porque assim, o cara tá... O personagem principal, né? Ele começa a receber uma mensagem no WhatsApp. Não tem o nome do WhatsApp, mas é um tipo de WhatsApp. Ele fala alguma coisa e daí aparece uma mensagem lá. A primeira mensagem é: você é especial, você é uma pessoa especial. Ele está junto com a noiva dele, a noiva: quem é essa mulher que escreveu isso para você? Que você é especial. Ele falou: não sei nem se é mulher, alguém escreveu. Ele perguntou: quem é você? Ela fala: você começa a falar coisas dele. E ela começa a dizer coisas que ele está falando com alguém, ela fala coisas. Situações onde, tipo, uma pessoa, ele salva uma pessoa. Ele vê uma pessoa num carro pegando fogo e ele olha assim no celular, ele está falando: salve, salve ela. Ele entra, alguma coisa assim, estou lembrando dos detalhes. Ele entra e salva a pessoa. A noiva dele fica brava com ele, fala: você quer virar herói, quer morrer, né? Tipo, não quer casar, está querendo virar herói agora, salvando, se jogando umas labaredas bravas, cara, tinha grande chance de morrer. Conseguiu salvar. Aí o pai da criança depois agradece ele. O que eu estou cortando para vocês? O WhatsApp fala com ele, fala de coisas que ele está vivendo, fala de coisas que podem acontecer, fala de coisas que estão acontecendo com outras pessoas, diz para ele ir lá fazer tal coisa está acontecendo. E o WhatsApp fala que é Allah. Deus falando com ele pelo WhatsApp. Por que não, né? Ele vai falar com os religiosos muçulmanos, os caras acham: não, você está arranjando coisas. Sabe? Mas os caras ficam desconfiados, dá tudo certo. Ele fala coisas que aconteceram com outras, ele sabe, vai lá e ajuda as pessoas. Ele começa a ajudar muito as pessoas. Ele começa a ajudar as pessoas demais, gente. Sabe o que acontece quando alguém começa a ajudar muita gente? O que você acha que acontece? Os políticos se aproximam. Não, também, mas os políticos se aproximam e falam: pô, você está muito popular. Olha, posso te ajudar a fazer isso. Vamos te dar uma ajudinha aqui, ali, pronto, o cara fica refém do político, entendeu? Então, ele não quis entrar em jogo nenhum desse. Os políticos resolveram sacanear ele. Inventaram mil coisas sobre ele, prenderam ele. Aí o drama vai aumentando. Mas no final das contas, só para dizer para vocês, por que eu estou falando isso, é que o Cubra, sabe o que era? Era uma inteligência artificial que captava todas as mensagens, fazia uma síntese imediata de tudo e escutava, e acompanhava tudo que você falava, e escutava, e te dava resposta a partir do que você falava. Claro, é uma extrapolação disso que já acontece. Uma extrapolação disso que já acontece. Você fala um negócio, ontem lá, a gente estava falando alguma coisa ontem lá no jantar, e aí depois, quando eu cheguei, eu abri o WhatsApp, alguma coisa que eu falei, talvez foi com o teu marido, sobre pedras, alguma coisa assim. Cara, apareceu coisas dali, começou a aparecer, entendeu? Porque nunca aparece aquilo, aparecem outras coisas, mas... Então é interessante como é que isso é captado. Né? Uma câmera escondida em tudo que é lugar, captando as tuas vozes, as tuas falas, e reorganizando tudo em poucos segundos, uma programação rápida das informações e traz ali. Agora, perceba o seguinte, é interessante, o humano é uma forma que se move. O humano é uma forma. Essa forma tem uma dinâmica cognitiva, afetiva, volitiva, sensorial. Isso é forma. A forma é forma, não é o ser. A forma é a forma. No ser, a dinâmica parece ser um ser, é um falso eu, um eu constituído de memórias, uma identidade provisória e incompleta, muito abaixo do que é o ser. No entanto, o ser está sempre presente, por trás da nuvem, igual agora. O sol está lá brilhando, o céu está azul.
Então, o yoga é se dar conta de que a consciência, que o ser, que o si mesmo é o céu. Não é atividade mental, não é atividade emocional, não é atividade sensorial. Isso são atividades da forma. O ser antecede a forma. Adisati está presente durante a forma em movimento. Jugadisati estará presente aqui, nesse exato momento. Ripisati estará presente sempre. O Rosipisa estará presente sempre. Então, o que significa isso? Que o ser é atemporal. Que o ser é eterno. Que o ser não é tempo. Mas o ser está sempre aí. Ele nunca está em lugar nenhum outro que não seja em cada forma o ser está aí. Em cada forma o divino está aí. Então, na meditação, a real meditação é se dar conta de ser o próprio ser. E não o que antes pensava ser. Porque era só um pensamento vindo o que? Da atividade da forma. O pensamento é forma, é matéria. O ser é atemporal e não é matéria. É consciência. Purusha, se quisermos pegar esse esquema do Samkhya, Purusha e Prakriti. Prakriti é a forma, Purusha é a consciência. Então, quando está em silêncio, depois do mantra, ou depois da técnica da meditação, fica um tempo em silêncio. Orienta a atenção durante o silêncio, porque ficar com a atenção vaga durante o silêncio é um silêncio só de ausência de fala, porque geralmente a mente está pensando em coisas. Aleatoriamente, associativamente. E não vai para lugar nenhum, isso não é meditação. Então, orientar a atenção é uma coisa interessante depois da prática. Se eu fica em silêncio, orientar a atenção para se dar conta de onde parte a observação. Porque vejam só, gente, a observação já está sempre acontecendo. Se dar conta do que já está sempre acontecendo é o começo da meditação. Observação. Se dar conta, tem uma presença observando. Se dá conta disso que observa. Orienta a atenção para lá e capta essa presença. Se voltar para dar atenção e ficar de olho, ficar captando, entendeu? Isso é um ponto, por exemplo, tem alguns Ramana Maharishi, e ele indica a questão que sou eu, indicou, se usar os anos 30, 40, porque é um modo de orientar a atenção, não é para responder. Não é que a pessoa está dizendo, por que perguntar quem se eu soubesse, não precisava perguntar. E se não sabe para que perguntar, se não vai saber. É uma forma bizarra de interpretar essa. Uma forma, digamos, intelectualista de tentar entender. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está só perguntar, é uma maneira de orientar a atenção. E uma maneira de descartar respostas também. Orientar a atenção, que vai atravessando a nuvem, vai. Então, só faça isso, não vou nem dizer mais que isso. O cheiro tá bom, hein? Tem café, gente, mas eu não garanto o sabor. Yes. Eu não sou muito boa em café. Entende? Então, assim, em todas as palavras, na prática, terminou a prática da meditação do mantra, fica em silêncio, aí você pode orientar muito sucintamente, tipo, se dê conta, olha para dentro. Olhar para dentro não dá, né? Tipo, olhar para dentro é muito vago. Então, a gente tem que ter um acordo de linguagem que as pessoas entenderem quando a gente fala coisas assim, né? Senão você pode entender algo ou nada. Mas entender que você está querendo dizer o seguinte, sempre tem um lugar de onde a observação parte, que é a coisa mais concreta que tem, mais concreta que a própria jugular. Todo tempo tem alguém observando, gente. Isso é tão concreto que você não percebe. Como o olho que não percebe o próprio olho, né? Mas é o olho que está olhando. Mas eu não estou enxergando o olho. Não estou enxergando o olho. Mas é o olho que está enxergando, seja o que for. Então, sempre tem uma observação acontecendo. A observação é que observa tudo. É que capta tudo. Mas a observação, ela já está lá, como o olho já está lá. Então, você não se dá conta que tem essa observação. Nunca olha para ela.
De onde parte a observação? Então, esse olhar interno, essa orientação da atenção em direção à nascente, digamos assim, da observação. Você vai dar, é o observador. Mas daí, quando se dá nome, já começa a criar conceito. Esse observador é o quê? Bem, não vamos resolver isso tão previamente. Coloque apenas observação. Você, observador é o Sakshi, é o observador imparcial, observador invariável. É aquilo que está sempre lá, presença. Presença. Na Índia, às vezes, traduziram Sakshi como testemunhar, testemunho, mas tem um termo um pouco ruim. Mas é usado. Só para dar a ideia de que é um observador imparcial, invariável, uma presença que observa. Gente, isso não é filosofia abstrata, isso é a realidade concreta que ocorre em cada forma o tempo inteiro. Por exemplo, assim, estou pensando um monte de coisas. Tudo bem, não tem problema. O pensamento é o pensamento. Quem observa o pensamento? Isso é mais importante. Então, eu falei, orientei assim, entrar um silêncio entre as respirações. Sim. Foi interessante essa orientação. Poderia ser entre os pensamentos, né? Mas já exige muito. É isso aí. Você orientou. Isso aí. O que eu estou sugerindo é, depois da meditação, na hora do silêncio, orientar a atenção. Porque a atenção ela vai estar sempre em algum lugar, gente. Entendeu? Não tem jeito, a atenção vai estar em algum lugar. Você está orientando a atenção. Orientando então para dentro, para captar essa presença que observa. Só isso. Acho que isso aí já nos ajuda a entender. As aulas foram, tipo, a tua aula hoje foi ótima, assim. Um dia assim, você orientou bem a execução, tudo, não sei se vocês perceberam, mas... Né? Eu achei muito boa. Achei muito boa. Ai, eu percebi que eu esqueci algumas coisinhas, assim, tipo assim, ó. Nos mantras eu esqueci de explicar o que cada um significava, né? Qual que era a intenção de cada um. Algumas vezes eu ficava meio assim, por exemplo, no pranayama, eu fiquei, na hora me deu um branco, eu fiquei, meu Deus, é pulmão vazio ou é pulmão cheio? Sim, mas o teu jeito de conduzir foi bom. Falas bem limpas, assim. Eu lembro que Ela parecia muito tranquila. da minha eu meio que gaguejava. E ela parecia super tranquila. Foi muito bom. Então no começo você falou nós, vamos fazer, depois você já parou de falar nós e começou a falar. Depois voltou pro nós, as alternadas, mas Eu você ficou mais percebi tempo. que quando eu vou descrever o asana, eu falo você ou não, ou eu já falo tipo na outra pessoa. Tá, já é ótimo. E daí quando eu vou iniciar uma das etapas, eu Você falo se nós vamos Entendi. fazer Verdade. outra. É isso mesmo. Sim. Bom, Mas eu já não sei pra mim É lembrar. muito difícil isso, né? Porque a gente não percebe que a gente fala nós, né? Ou a gente, vamos. Eu acho que a gente quer acolher, eu acho, sei lá, a gente fala quer nossa. fazer parte. Então você faça aí, porque me parece uma coisa que faça aí. É um comando. E comandar é parte da vida, às vezes é necessário comandar. E é um comando que é para cada pessoa, é individual. Então, cada pessoa se sente orientada individualmente. Isso é um lado bom. Outro dia uma pessoa conseguiu traduzir bem isso na experiência dela como aluna dentro de uma aula de Kundalini. Ela sentiu, e ela viu a diferença e foi legal porque ela conseguiu traduzir bem isso. Ela sentiu que a pessoa está falando com ela, então a ideia é essa mesmo. E aí ela individualiza a experiência é de cada um, é de todos juntos, mas é de cada um. Então, eu procurei falar assim, na terceira pessoa, né, você, e eu procurei falar no singular. Às vezes eu me pegava falando no plural, mas na terceira, sim. sabe, vocês. Mas eu queria falar você, Individual. eu queria falar assim, individual. Isso.
Tipo, na verdade, a gente não precisa nem usar o pronome mesmo, mas o verbo. Não, passa, No não, tempo, eu falei você, mas o E às verbo, vezes pode ter um você. mas o verbo no singular, né? Uhum. Diretamente para a mais pessoa. direto. É isso que eu tentava fazer. Daí você. Então, a tua aula, a gente já comentou. Daí as duas foram. As três, na verdade. A minha aula de manhã foi. Todas estão com um bom jeito de falar, entendeu? Isso é interessante. Vocês estão com um tom de voz que tem uma suavidade e tem um comando. Mesmo quando fala esse nós. Se evitar o nós e falar na segunda pessoa, vai ser bem assertivo e preciso e suave, porque você já tem um tom suave. Não se torna autoritário. É verdade. É como limites concretos. E assim, aí depois... tudo bem, você decidiu falar sempre o nome dos asanas e tal, né? Utikata, você falou Utikata-tanato. Falou um negócio mais... Utikata-nasa. Ok, nem é tão necessário falar o nome, mas se você quis falar o nome, ok. Mas não é tão necessário falar. O mais interessante é descrever o que ele está fazendo. Você pode ir descrevendo, a pessoa já vai fazendo, e daí você pode dizer o nome. Se você diz o nome para depois começar a dizer o que é para fazer, é desnecessário. Fica um tempo ali que não é necessário ter aquela pausa, né? Então, você pode juntar as coisas ali. Uma coisa também que eu sugiro mais como modo de orientação, mas não que seja errado, é você dizer, entoar o mantra mentalmente, ao invés de você dizer mentaliza o mantra. Né? Então, ao invés de dizer mentaliza o mantra, você fala, entoa o mantra mentalmente. É a mesma coisa e não é ao mesmo tempo, porque mentalizar parece que tem que levar em algum lugar. Mentalizar. Por exemplo, você fez uma transição bem longa, que foi o quê? Sair da postura em pé para a postura da cabeça. Uma inversão total. Você está em pé e vai para a cabeça no chão. Né? Ok, tudo bem. Foi uma escolha que você teve de trabalhar o sexto chakra com o Garudasa. E eu entendi que você tinha falado do Gurudasa. Eu falei, o que será o Gurudasa? Depois eu nunca conheci esse asa. Mas não, era Garudasa. Mas eu acho que eu quis escrever errado. Bom, daí como é que a gente faz uma transição tão longa? Você pode ir dizendo para as pessoas sentarem sobre os calcanhares, entendeu? Você já descreve, tipo, está em pé. Senta sobre os calcanhares, aí leva as mãos no chão, ou isso, ou nem isso, para você demonstrar. Aí você fala, você chega disso mais perto para dizer o que vai fazer, entendeu? Conduz a saída lá do de pé para o Kapalāsana, mas sai do em pé, vai para o sentado, do sentado vai para a inversão. Você está lá em pé, daí você já fala do Kapalāsana, daí a cabeça fica no chão. Bom, todo mundo em pé ainda. Você pode fazer a condução mais perto da onde será a postura. Eu percebo que dá uma sensação, tipo, você tá de pé e já comanda pra ficar de cabeça para baixo, dá uma sensação, tipo, que é muito difícil, assim. É muito longe, é muito Dá um longe, intervalo, né? dá um vácuo ali, né? E aí se eu já tô lá, tipo, já tô Parece que já tá você tá- encaixada, né? Você está falando antes, respira, não precisa falar do Kapalāsana em pé. Respira profundo, senta sobre os calcanhares. Aí a postura é Kapalāsana, então você quer demonstrar, porque às vezes é melhor demonstrar descrevendo do que só descrever, porque fica abstrato. Você vai mostrando e falando. E o pessoal está vendo, depois eles fazem, porque eles não vão conseguir te ver. Então esse é o tipo de asana que eu sugiro que a gente use o mínimo possível, ou não use essa estratégia de demonstrar para depois fazer. Em geral você demonstra descrevendo já. Descreve demonstrando. Mas esse é um caso em que você precisa realmente descrever, né, ou demonstrar para que o pessoal possa ver. Porque não vai dar para eles estarem fazendo junto com você. Eles não vão te ver.
Então aí daí, tá, todo mundo está sentado, você fala o Kapalásana assim e tal, o estudo do crânio, então realmente o fluxo sanguíneo, energético para a cabeça, estimula o sexto chakra, você fala um pouco dos efeitos. Isso aí. E aí foi, né? Aí depois então, aí você fez o... Você fez o Shavasana, fez o pranayama antes do Shavasana, então eu já comentei isso. E é isso, assim, de modo geral, eu senti a aula bem... Depois de uma meditação, fui bem focado. Eu até filmei um pouco da meditação depois de uma coisa. E... alguns comandos que você usou, esse de relaxar durante o ar, assim, também é bom. Você demonstrou também cuidado, conduzir bem. Isso aí. Maravilha. A canção, também a canção a canção Loka Samasta, Sunkino Bhavantu. Loka é lugar. Samasta é ideia de tudo. Todos. Sukhino é felicidade. É uma atitude, Bhavantu, uma vivência, né, de felicidade. Onde você traduziu, agregou algumas coisas na tradução, talvez. Mas eu não lembro bem o que era, mas isso não era a tradução literal, isso é uma interpretação já, que seja em paz e tal. Ele não fala de paz. A palavra paz... Eu acho que eu falei que, assim, que todos sejam felizes e que meus seres... pensamentos, palavras e atos são para a felicidade dos seres. Você não existe. Essa parte não. Qual é a tradução literal de Bhavantu? Qual que é? Bhavantu, a palavra Bhavantu. Bhava quer dizer um estado de, não é bem emocional, mas um estado de consciência, uma vivência interior, né? Então, uma vivência interior, uma atitude interna de felicidade. A tradução, então, seria que todos os seres em todos os mundos, se iluminem. em todos os mundos. Não tem ilumine também. Não, como é que é? Que todos os seres De todos os mundos sejam Sejam felizes. de todos os mundos sejam felizes. Que todos os seres de todos os mundos. Não é de sejam todos, em todos. Em todo. Todos os lugares, em todos os mundos. Local. Em todos. Em todos os seres, todos os mundos sejam felizes. Vivam, né? Esse ser aí também não tem o verbo ser, né? Bhavantu é uma vivência de plenitude, de... Que todos os Sukhino. seres Em todos os mundos sejam felizes. Vivam. Sejam, vivam. Vivenciem a felicidade. Aí você pode construir de várias maneiras. Em português, tudo bem, porque isso não é português. Você pode construir a frase. O que eu sugiro cuidar é acrescentar palavras que não estão lá. Né? Ou, por exemplo, palavras e atos, aí está bem longe. Agora, no final desse mantra pode ter uma expressão também que vocês podem agregar se quiserem, que é falar Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti é uma espécie de saudação, uma saudação. Você pode usar, se quiser agregar no final. Entoa 3 vezes. Shanti, Shanti, Shanti. Entoa 3 vezes? Lucas, 3. Ou O ideal uma para a só. gente achar os significados assim, 3 vezes mais é bom. próximo possível é a gente olhar a tradução do sânscrito. Melhor. Sabe o que? Tem sites que inventam coisas. Pois é. Eu não sabe muito bem onde procurar. E Não se baseie nos muito. sites tu vê muita divergência. Eu vou ver se eu digo para vocês, se eu tenho algum lugar que eu acho mais perto do confiável. Mas tem coisas assim, atualmente, gente, tem coisas que as pessoas querem botar no Instagram, né? Tipo, o Lao Tse falou, viva feliz e todo mundo ficará alegre. Sei lá, procura qualquer coisa. Como que o Lao Tse falou uma besteira dessa, entendeu?
Sacanagem com o Lao Tse. Viveu há 2.500 anos atrás, os caras estão citando ele. Às vezes eu dá vontade de fazer perguntas ali, mas não deixa eu falar. Acho que vou fazer um perfil alternativo só para ficar questionando as coisas. Dizer, qual texto você tirou essa citação? Os filósofos também. Eu esqueci de pôr as referências. Buda falou. Aquilo que você sente, você projeta e você cria. Mas agora, o Buda não estava nessa viagem, não. O Buda está falando que você nem mesmo é o que você pensa ser, muito menos do que você vai criar alguma coisa a partir do que você pensa ser. Só vai criar confusão a partir do que você pensa ser. Só vai aumentar a confusão a partir do que você pensa ser. Se você já está numa base equivocada, o que você quer daí está equivocado também. O que você precisa perceber é a inexistência do que se pensa ser. Que aquilo que é, já vai naturalmente criar as coisas a partir do que ele é. E a vida será... Enfim, eu estou sugerindo para vocês assim, que essas traduções enfeitadas, assim... Buda não falou isso, mas daí atualmente, sabe qual é a saída que os caras colocaram no Instagram, que eu já vi? Eles falam assim, um Buda falou. Aí não sabe quem é o Buda, qualquer Buda que falou. Ele é o Buda que falou aquilo. Ele é o próprio Buda que falou aquilo. Cadê esse Buda? Sou eu mesmo. O Buda, um Buda falou, blá, 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 blá. Uma frase de autoajuda bem básica, né? Mas sobre o mantra, esse que eu trouxe, Om Shri Mahalakshmi Namaha, daí é mais ou menos aquilo, a tradução. Não, sim. Aí dá para construir a ideia da Lakshmi, porque Lakshmi é aquela que cria os recursos para a existência continuar em harmonia, sempre em plenitude e harmonia. É o aspecto feminino de Vishnu. Né? É Shakti Vishnu. Então é considerada a Devi, ou a frequência divina que estimula a geração de todos os recursos para você realizar o seu destino plenamente. Não tem a ver com quantidade de coisas, tem a ver com digamos assim, com os recursos necessários para realizar o seu destino nessa vida. Não seria a tradução, é a intenção do mantra, né? O mantra traz uma frequência que desbloqueia digamos, esta abertura e esta atitude criativa capaz de gerar e desencadear situações onde a geração dos recursos que você necessita para realizar o seu destino, eles aparecerão. Então, assim, de um modo geral, falando de um jeito, com as palavras, aquilo que você falou normalmente se entende mesmo. Com prosperidade. O conceito de prosperidade é diferente de abundância. Abundância é quantidade, prosperidade é a consciência com os seus recursos. E o sentido que se dá a esse uso. A abundância pode ser um modo de manter a carência do eu infinitamente querendo mais para tentar suprir o próprio vazio, e é um saco sem fundo, como diziam os antigos. É uma tigela sem fundo. Nunca vai ter fundo. Então nunca vai ter. Abundância não é prosperidade. Abundância é quantidade. E a necessidade de quem tem a quantidade pode ser uma necessidade infindável. Então pode ter uma grande quantidade e continuar miserável. A miserabilidade é o sentido de falta. O sentido de falta pode ocorrer mesmo quando se tem muito. Porque não tem a ver com coisa, tem a ver com consciência. Tem a ver com quantidade de coisas, tem a ver com consciência. Tem uma história bonita sobre isso, que um sufi, que era um derviche, que estava assim, vivendo a vida como um mendigo, um sábio, mas ele estava ali num lugar onde dizem que passou. Tem duas boas histórias sobre isso. Tinha uma que passou, que era um grande imperador, chefe de um exército, era um imperador. Ele pergunta alguma coisa para esse derviche, e esse tem duas versões dessa história, um com um filósofo grego e outro com esse derviche. A história é parecida. Num deles, então, o derviche responde alguma coisa que o imperador perguntou, alguma coisa importante, e o imperador fica satisfeito com aquela resposta
e fala assim, pode me pedir o que você quiser. E o derviche estava sentado ali, estava muito frio, e o cara estava bem na frente do sol. O derviche falou, eu quero que você saia um pouco para o lado, porque você está fazendo sombra, eu quero sol em mim. O imperador não acreditou que o derviche, o mendigo, está dizendo isso para o imperador. O que ele quer de mim? Eu quero que saia da frente para eu pegar sol. E daí ele falou, você sabe o que ele está falando? Eu sou o imperador, blá blá blá. Eu posso te dar o que você quiser. Ele falou, o que você tem para me dar não enche nem essa cumbuca. Aí o cara ficou ofendido. Começou a colocar coisas na cumbuca. E tudo que ele colocava na cumbuca desaparecia. Desmaterializava. Entrou na cumbuca, desmaterializava, a cumbuca continuava vazia. E o cara não parava, o cara começou a ver que era alguma coisa estranha mesmo. Né? Esse cara perguntou, ele perguntou do que é feita essa cumbuca. Ele falou, essa cumbuca é feita da mente humana. É a mesma natureza da mente humana. Tudo que você coloca ali nunca será suficiente para preencher. E essa é a situação. Tudo que você puder dar para uma mente que está carente, está vazia e está procurando reforço para si, será sempre pouco. Não importa a quantidade. Ela sempre sente falta. Esse é um conceito interessante. Né? Isso tem a ver com abundância. Prosperidade, um sadhu que mora numa caverna com uma cumbuca, que fica 10 horas ou 12 horas ou mais horas do dia lá meditando, e recitando os textos e meditando. E quando ele sente fome, ele sai da caverna, ou sai do lugar onde ele está, da choupana, ele anda ali próximo da cidade, ou as pessoas nem esperam ele ir, as pessoas vão e dão um alimento para ele. Ele come e ele continua meditando. Esse é o cara próspero, absolutamente próspero. E ele tem tudo o que ele precisa para realizar o seu propósito, o seu sentido de vida e o que ele considera que a vida é. A vida é para ele um mergulho no infinito dele próprio, para a iluminação, para a moksha. Ele tem todo o tempo livre do mundo para usar para o seu propósito. Ele é absolutamente próximo. As pessoas recebem dele uma orientação espiritual e doam a ele o alimento material. As pessoas valorizam mais o alimento espiritual que ele dá para elas do que a comida que elas dão para ele. A comida que elas dão para ele é o mínimo, não faz falta para elas. E elas não têm nenhum problema que elas trabalhem. Veja só que sociedade interessante que é. Eles não têm nenhum problema que elas trabalhem não sei quantas horas por dia e elas gerem o alimento e elas dão o alimento para aqueles. Sabe? Elas não ficam ressentidas de estarem trabalhando e ele está lá meditando. Porque elas estão fazendo o que elas querem fazer, que é trabalhar. É o Dharma delas. E ele está fazendo o que é o Dharma dele, que é meditar. Então há uma coisa. Elas não ficam ressentidas. Eu trabalhei o dia inteiro, não vou dar nada para essa pessoa. Ela ficou meditando o dia inteiro. Você está ressentido porque não está meditando? Você está ressentido porque não tem tempo livre para relaxar, para olhar para o céu? Eles ficam bravos com quem tem. Né? Seria esse o caso, mas não é. Mas na Índia eles tinham, pelo menos antigamente, essa costume. Então um sadhu que tem tudo que ele precisa para realizar o destino e o propósito da existência dele, que ele se propôs, ele é absolutamente próspero. Tem a ver com o uso dos recursos para atingir o seu propósito. Não tem a ver com quantidade. Quantidade é outro conceito. Tem 3 conceitos. Escassez, abundância e prosperidade. São conceitos diferentes. Escassez é o sentimento de falta. Uma pessoa com grande abundância pode ter escassez, mesmo com uma grande quantidade. Porque ela sempre acha que precisa de mais, então ela está sempre na falta. Ela está sempre na falta. Ela tem uma... Vou contar um caso rápido para você. Eu acho que já contei sobre a terapia, mas uma pessoa, ela é casada com um cara que tem muita grana, mesmo. E ela também, que tem mais que ela. Daí ela foi fazer yoga terapia lá no Nanak, Curitiba. E ela falou para a Sandesh. Ela estava entediada na vida, estava achando tudo sem sentido. Por quê? Eles estavam lá em Fortaleza, na praia, no Beach Park, eles têm uma praia deserta ali perto do Beach Park, vocês conhecem lá.
Tem curso do lago, onde eu ficava lá. E daí a gente pensa, não, hoje aqui não está legal. E o fim de semana parece que não está tão bom. Aí, vamos olhar aqui. Tá, vamos para o México, vamos para Costa Rica, vamos para Cancún, vamos não sei para onde. Aí vai, pega o jato e vai. E de lá pensa, não, tá meio chato aqui, vamos para não sei onde. Tá entendendo? Aí fica assim, tá chato, em todo lugar vai estar chato. Em todo lugar está faltando alguém, que é você mesmo. Você vai levar a ausência de você mesmo para toda parte. E só que chega um momento que isso se torna tão banal, entendeu? Que a pessoa começa a sentir que o vazio dela é um negócio sério, porque assim, nada preenche, nada do que as pessoas pensam que preencherão. Tudo que as pessoas sonham em ter, achando que vão se preencher, eles já têm. E continuam mais vazio que antes até, porque agora não tem nenhum sonho, quer ir para Marte, quer ir para a Lua, quer ir para onde? Para o fundo do oceano. O quinto dos infernos. Para onde você quer ir, né? O sétimo céu. Enfim, quer dizer, acabou a esperança, entendeu? Não tem mais o que você procurar fora, não tem lugar nenhum que vai trazer isso. E continua na falta, entendeu? E a pessoa começa a achar que nada vale a pena. E muita gente suicida. Na Europa tem um suicídio enorme, porque a vida faz sentido. A Celeste desafiou ela, assim, a Celeste falou para ela assim, tudo bem, você quer ser minha sócia aqui? Você vai ter bastante coisa para fazer aqui. E a mulher falou, quero. Topou, mas a Celeste não topou. Tá muito assim. Sócio é um negócio complicado, né? Ela falou, não, filho, ficar aqui fazendo o bonde andar cada dia do que arranjar uma sócia que vai arranjar mais problema do que solução. Talvez algumas soluções, mas talvez alguns problemas difíceis de solucionar. Enfim, ela decidiu. Mas assim, vê que interessante, né? Quer dizer, então esse conceito de prosperidade, numa perspectiva yógica, tem relação com isso. Tem relação mais com a inteligência e com o sentido criativo, meditativo, com que se utiliza os recursos necessários para a realização do que lhe cabe realizar na vida plenamente. Pode ser que tenha um yogi que tem, sei lá, ou como na Índia tem muitos yogis ou sadhus meio empresários assim, que tem uma fábrica lá de ervas medicinais, né, o cara fica milionário, tem não sei quantas BMW, Mercedes e helicópteros. Né? Mas se ele está usando aquilo para facilitar o trabalho dele, não há nenhum problema com isso. Se ele está fazendo aquilo porque ele acha que é muito interessante, que ele se sente superior e muito importante por causa disso, aí ele está no auto-engano. Que ele vai precisar, ele vai se dar conta, agora ou depois. Assim como um sadhu que está só com a tanga e um cajado e uma cumbuca, se ele acha muito importante por causa disso, ele também está no auto-engano. A questão não é quantidade, nem para mais nem para menos. A questão é a consciência com que se vive as coisas. O sadhu que acha que é muito espiritual ter só uma tanga, um manto, um cajado e uma cumbuca, ele está preso a isso. Porque isso constitui a imagem que ele tem dele mesmo. E um outro que acha que se tornou um guru empresário também. E assim não tem a ver em quantidade. Então essa questão mais Lakshmi é a energia que, digamos, manifesta criativamente recursos para que o seu destino se realize. O que você precisa possa aparecer. A história do Nisargadatta é interessante. Eu comentei do Nisargadatta outro dia, e apareceu para mim no YouTube como que o Nisargadatta se iluminou. O nome da coisa era essa, estava em português. E daí tem uma história lá do Nisargadatta que a ideia que ele recebeu foi só ficar com a sensação de eu sou o ser, ser que eu sou. Tudo mais deixar passar, pensamentos, emoções, só ficar na consciência desse observador. Ele teve alguns momentos incríveis assim, com isso, de lampejo de luz, assim, que ele decidiu abandonar tudo. E ele tinha um comércio, ele vendia
os objetos, inclusive uns cigarrinhos pequenininhos que eles vendem ali, tabaquinho lá, né, que ele vendia lá. E ele, ok. Quando ele teve esse lampejo todo, ele sentiu um ímpeto de que ir para o Himalaia, morar no Himalaia, sair dessa cidade, lá em Bombay, que é um lugar bem barulhento. Ele saiu a pé pela estrada e não sabia para onde ia. Foi deixando algumas roupas que ele tinha, foi ficando com menos, foi andando. E foi sempre nessa consciência, nessa presença. E as coisas foram acontecendo para ele. E ele não tinha zero de dinheiro ali, ele tinha andando pela rua, sem nada, talvez ele nem sapato, não sei se ele já tinha, ou se foi perdendo. Mas o curioso é o seguinte, ele chegava nos lugares, as pessoas ofereciam comida para ele, ele contou que ele passava no ônibus, ele tinha que pegar um trem, um ônibus. Ele passou, o cobrador não cobrou ele, as coisas iam acontecendo. Ele não está fazendo nada. Isso que eu comentei ontem, essa coisa da criação, é uma cocriação, mas é espontânea, não tem um eu querendo criar nada. As coisas foram acontecendo, até que ele encontrou um cara, que é um sadhu, e reconhece a energia dele, e eles têm uma conversa muito profunda, e esse sadhu fala para ele, você não precisa ir para o Himalaia, volta para o seu lugar, para a sua família, para o seu trabalho. A consciência não depende de nada. Aí ele teve aquele insight, consciência não importa se está no Himalaia, na caverna, vendendo cigarrinho lá, ou o que for que seja, ou vendendo uns objetos pequenos, que deve ser era onde tinha uma loja que cresceu, ficou grande, mas depois quando ele deixou tudo, depois ele já recomeçou o comércio dele. Com umas coisas que eram pequenos objetivos, que na Índia tem muitos esses comércios pequenininhos com um monte de coisa ao mesmo tempo, tá entendendo? Tem um monte de lojinha assim na Índia que vende tudo que se pode imaginar no mesmo lugar. E às vezes o cara dorme ali ainda, tem uma cama atrás do balcão. E você passa e o cara deitadão. E ali ele vende tudo. Tem muita coisa assim, né? Não era o caso dele, ele tinha um lugar que ele morava e tal. Mas enfim, ele voltou e ficou na frequência, fazendo tudo o que ele estava fazendo. Ele sacou isso aqui. Tudo que eu estava fazendo, posso continuar fazendo. Porque o que eu sou não é o que eu estou fazendo. O que eu sou é o meu sou. Fazer é ok, para trabalhar, com a família. Ele morava num apartamento lá em Bombay, e o apartamento dele começou a ser frequentado por pessoas do Ocidente, tudo que é lugar que publicaram um livro das conversas dele. E esse livro ficou famoso. Mas a ideia é o quê? Que se você está na frequência da própria consciência real, as coisas vão fluir do jeito que for. Isso o que você é não depende. O que você é já é. E claro, se você tem um trabalho, você faz o seu trabalho bem. Ele fazia bem o trabalho dele. Ele sabia fazer bem o que ele fazia. E ele não deixou de fazer o que ele fazia e nem deixou de falar para as pessoas o que ele descobria, né, cada dia. Não meditar e ao se observar. E como as pessoas estavam procurando isso também, ele falava para elas que o que havia de clareza na visão dele sobre o que as pessoas estavam procurando, que eram elas mesmas. Então a visão dele era muito isso, o que você é já está aí. Precisa apenas reconhecer que já está aí. Tu vê que só isso é um ponto essencial, né, do yoga. Por isso que ele estava dizendo, ok, você fez o asana, fez pranayama, você fez bandas, fez mantras, isso aqui tem direito. E depois fica sem fazer nada um pouco, que isso também é seu direito. E vai ser uma benção, na verdade. Se dá a benção de não fazer nada. E só observar o que está aí. Quem é ele? Quem está aí? Quem observa? Então, sugestão, né? No final da prática, na hora de não fazer nada, orienta a atenção, senão a pessoa vai ficar vagando para lá e para cá com a cabeça dela. Orienta a atenção para... E os mantras, tenta traduzir. Os mantras que a gente tem, eu tenho as traduções. Os mantras que eu tenho, acho, um monte de... um arquivo com vários mantras, não tem? Eu mandei para vocês. Posso mandar de novo um arquivo que tem grandes opções de mantras ali. Eu dei uma olhada nas traduções para ver se não tem nada muito
muito assim, interpretado ali, porque tem coisas que são interpretações. Né? E é esse como vai traduzir. Em geral, as mesmas interpretações, raramente elas são nocivas. Né? Raramente elas são nocivas. Mas, às vezes, elas acrescentam. Tipo, na tua tradução. Com palavras, atos e tal, tal. O que ele está dizendo ali é que você pode contribuir para a felicidade dos outros. Não é isso que o Wanda está dizendo. Não que você não possa, mas não é isso. Se você pode ou não é questionável. Mas o fato que o Wanda está dizendo, está vibrando para que todos os seres de todos os mundos vivam isso, vivam essa bem-aventurança, no sukha, né? Postura fácil, sukhasana. Postura feliz, sukhasana. Sukha é felicidade. Ao contrário de dukkha, que é dor. Sukha é bem-estar, felicidade. Então, como que ele está contribuindo para todos serem felizes? Vibrando isso, emanando essa vibração. Emanando essa vibração. Aí, ok, acrescentar isso é ruim? Não é ruim, porque a ideia é boa, né? Mas já acrescenta um pouco. Mas não é nocivo. Não atrapalha, digamos assim. Né? Inspira, não atrapalha. Isso não é um grande problema. É melhor você usar o mantra, mesmo que você interprete de um jeito que você está um pouco em dúvida, será que é assim, mas você lê, não, isso aqui é interessante, o conteúdo é bom. Então. É melhor você fazer e as pessoas fazerem, do que você ficar muito em dúvida e não querer fazer, porque não sabe se a tradução é assim mesmo, e criar uma neurose em torno disso. Não, relaxa. Usa, né? Porque está inspirando as pessoas para uma coisa positiva. Mas se dá para apurar um pouco melhor a tradução, é melhor. Então, no final das contas, né, todas elas estão super bem. Tem só o vício do nós, que é uma coisa que no segundo plano de importância, mas que é interessante você agregar essa característica na instrução. E vocês estão conduzindo, então, alguns detalhezinhos da passagem de um assunto para o outro, e aos poucos você vai, por questão lógica até... Você vai percebendo. Né? Exato, uma questão lógica até de empatia com as pessoas, né? Elas estão num lugar, você quer levar elas para o outro, você fala, se eu falar assim, eu vou conduzir melhor elas. A atitude empática, afetiva, de cuidado, resolve muitas coisas. E dela vem muitas palavras. Vem muitas, intuitivamente, vem muitas palavras. O espírito que está no fundo é o espírito de que as pessoas tenham a melhor experiência possível com aquela prática. Então, cuidado vai estar a serviço disso. Tuas palavras estarão a serviço disso. E aquele foco, a gente colocou ontem, eu acho, de que cada pessoa, em algum momento, durante aquela prática, tem a oportunidade, quem sabe, de acontecer esse relâmpago da madrugada, esse flash, tipo, sentir muito bem, sentir que dá uma bênção, uma graça que desce. No tanto ele chama Shakti Pati. Pati é descer, Shakti é poder, graça, nesse caso o poder divino. Às vezes, quando você está meditando, está fazendo um momento, uma prática, de repente você sente algo muito diferente. Bem-estar especial. Que te inspira, te joga para dentro e te diz: você quer viver isso sempre. Te mostra que é possível.
Isso é uma espécie de Shaktipat. Durante uma prática, como é o Shaktipat, como é uma descida, não é provocado necessariamente por alguém, né? Mas quando uma pessoa harmoniza o seu sistema energético, mental, emocional, relaxa, faz um mantra, eleva a frequência, tem uma chance de ocorrer um alinhamento aí com essa dimensão. Isso aí. Está na nossa hora já? Tá. Parabéns para vocês todos. Era uma aula. Não, gente, ó, depois à tarde a gente vai completar, né? Mas assim, não segurem para vocês o que pode ser benéfico para outras pessoas. Né? O yoga pega para todo mundo que estiver num raio de ação, né? Perto de você. E atualmente todos estão perto de todo mundo, né?